Bem-vindos ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência, e hoje estamos aqui com a Natália. Bem-vinda, Natália. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bem, nós vamos conversar um pouco aí sobre a escolha dela de entrar no mundo acadêmico, como ela foi fazer a graduação e um pouco da pesquisa que ela está desenvolvendo no momento. Natália, vamos começar então lá atrás, né? Com você ainda no ensino médio, cheia de oportunidades, né? O que te atraiu a fazer graduação em farmácia? Então, eu sempre fui aquela aluna da biológicas, eu nunca fui muito da física, gostava um pouco de matemática, mas eu gostava mesmo, era de ciências, era de biologia, de química. E aí foi que eu comecei a descobrir esses gostos e comecei a pensar no que estaria mais relacionado, né, a química, a biologia. E aí que eu gostava muito de ir no meu dentista. É até meio esquisito porque as pessoas normalmente têm medo, mas eu gostava muito, assim, de ver aqueles moldes, como que fazia tudo. Enfim, gostava muito, era algo prazeroso pra mim. E aí eu comecei a conversar com ele, rotina, essas coisas, né, o meu dentista. E aí foi que eu falei, tá, vou fazer odonto. E eu passei o ensino médio inteiro com essa escolha, né, de fazer odontologia, e pra mim já tava certo que eu ia fazer odonto. Só que aí foi no cursinho, né, eu fiz 2 anos de cursinho, que eu comecei a amadurecer mais a ideia, assim, e percebi que odonto talvez não fosse a melhor escolha. Eu acho que, assim, a gente no ensino médio, a gente não tá muito preparado para fazer uma escolha tão, sabe, tão séria da nossa vida. E aí foi no cursinho que eu comecei a amadurecer mais as ideias, as minhas oportunidades, e foi aí que eu mudei de escolha e resolvi fazer farmácia. E por que eu mudei? Porque no meu cursinho eu tive um professor de química e eu gostava muito dele, a aula dele era muito boa e tal, e foi aí que ele discutiu sobre o curso de farmácia. Eu nunca tinha pensado em cursar farmácia, nem passou pela minha cabeça. E foi aí que, conversando com ele, eu decidi fazer, então, farmácia já no cursinho. Eu estava no 2º ano de cursinho. Bem, é legal você mostrar, né, que... E realmente é isso, quando a gente está no ensino médio, muitas vezes são muitas coisas acontecendo na nossa vida, e ter mais essa escolha é um passo sério, né, e complicado, e você mostrou assim que você pôde, você mudou, né, outros pesquisadores que passaram aqui pelo nosso podcast mostraram que às vezes chegaram a cursar 1 ano dentro de uma outra graduação para depois ir para a graduação que ele está no momento, né? Mas me fala, você de repente tem essa escolha, né? Que você tá ali tendo que fechar sua carreira. Para você, foi fácil, de repente, sair de São Paulo, uma cidade muito maior que Ribeirão Preto, vir para cá para estar cursando esse curso? Como é que foi essa entrada, nessa grande mudança, ainda no final da adolescência? Sim, foi bem difícil, assim. Na verdade, eu sou filha única, então sempre fui bem mimada, assim, né, com os meus pais. E foi, assim, uma escolha minha mesmo vir para o interior para eu poder viver, assim, de uma forma mais independente e começar a traçar a minha vida de forma independente. E aí, conversei com meus pais e tal, e eles falaram, não, a gente concorda, acho que seria interessante. E aí, eu prestei aqui no interior e foi uma mudança bem drástica, assim, porque realmente é uma cidade bem menor, apesar de Ribeirão Preto ter muitas coisas ainda, tem muito shopping, loja... Mas eu gosto muito de viver aqui, então eu tô aqui desde 2017 e apesar de Ribeirão ser menor, ela ainda tem essas características de uma cidade grande que eu gosto, mas muito mais fácil de viver, assim, não tem o trânsito insuportável de São Paulo, é mais seguro, enfim, é mais fácil de se locomover. Então, assim, no começo foi uma mudança drástica, mas eu me adaptei bem, assim, pegar ônibus, Uber quando precisa, me virar, e foi muito bom, assim, eu amadureci muito nesse período. E do ponto de vista acadêmico, né? Você falou que você havia feito o ensino médio, depois entrou no cursinho, e de repente você está aqui, ó, 1º ano de farmácia. Foi um choque para você? Como que foi você assimilar essa sua nova função, vamos falar assim? O 1º ano, assim, é meio... O 1º ano de farmácia tem umas matérias muito gerais, assim, de física, de química, e
aí você fica meio chocada, assim, nossa, será que eu fiz realmente a escolha certa? Porque não tem nada muito específico de farmácia em si. E aí foi que, assim, foi desafiador para mim, porque eu comecei a pensar, será que eu deveria ter feito odonto? Mas, assim, conforme foi passando o tempo, comecei a ter umas matérias mais específicas de farmácia, ter mais contato com a farmácia em si, aí eu fui gostando mesmo e percebi que eu fiz a escolha certa. Às vezes é meio até assim, para quem está entrando na faculdade, é chocante isso, porque a gente pega as disciplinas básicas, né? Eu no meu curso de biologia, eu já esperava logo no primeiro ano já tá fazendo. Não, mas você tem que realmente fazer um certo nivelamento, ter um certo complemento dessas primeiras disciplinas, né? Para depois poder aprofundar dentro da parte mais profissional, vamos chamar assim, do nosso curso, né? E quando que você tem aí o contato com a pesquisa dentro aí da faculdade de farmácia? Então, eu tive contato no meu terceiro ano da faculdade já, que começou aquele burburinho, né? Tem que fazer iniciação científica, é muito bom para formação, né? É um complemento, não adianta a gente estar aqui só na aula. A pesquisa é onde a gente consegue, de fato, ali na bancada, fazer algo prático, né? E foi aí que eu comecei a buscar, então, docentes para eu fazer minha pesquisa. E uma amiga minha estava fazendo iniciação científica na área de bioquímica. E aí foi que ela falou, a professora é muito bacana, assim, ela é muito aberta, acho que você devia tentar. E foi aí que eu entrei e tive meu primeiro contato com a pesquisa, que foi na área de bioquímica. Só que, de fato, assim, meu projeto ele não era muito prático, porque era um projeto mais, assim, de um programa computacional para eu analisar dados de espectrometria de massas. Então, basicamente, eu tinha dados de coleta de saliva de pacientes e eu analisava o que tinha ali naquela saliva de composição de metabólitos, enfim, substâncias que tinham naquela saliva que a gente conseguiria triar e diferenciar entre um indivíduo saudável e um indivíduo com diabetes. Só que aí, de fato, assim, a parte mais prática era só a coleta. Depois era analisar muito em computador, né, nos programas. E eram programas bem complexos, assim. Então, eu acompanhava um pós-doc, porque ele que tinha um conhecimento. E foi aí que eu tive o primeiro contato, mas foi aquele contato, tipo, acho que não é essa área que eu quero. E aí, depois que eu fui realmente para a área que hoje eu gosto muito, que brilha meus olhos e que eu já tô há bastante tempo nela. O legal que eu vi no seu currículo é que a questão assim, desse primeiro trabalho, né, como até um trabalho de entrada no meio da ciência, você já começa com uma doença silenciosa, né? E agora tá com outra doença que também aí, quando ela mostra a sua cara, infelizmente, muitas vezes já tá avançado demais, né? Só que a abordagem é completamente diferente. Antes está mais voltada ao diagnóstico, e agora você está mais voltado ao tratamento, voltado praticamente todo ao tratamento. Ainda lá na graduação, ainda lá na iniciação científica, você mudar para pesquisas tão diferentes foi muito difícil para você? Como é que foi você lidar com essa mudança? Sim, na verdade, assim, eu tinha essa vontade de fazer algo prático na bancada, mexer com formulação, e eu sempre gostei muito da área de farmacotécnica, que é uma área na farmácia de desenvolver a formulação em si. E eu gostava dessa matéria e pensei, bom, eu quero fazer uma iniciação científica para entender de fato como que é a pesquisa nesse ramo da farmácia. E foi aí que eu mudei e comecei a minha pesquisa com a professora Fabiana, lá em 2018, então eu já tô... 2019 que eu entrei no laboratório, então já tô há um bom tempo nisso. E assim, as dificuldades foram grandes, porque na outra iniciação científica eu basicamente tinha que mexer no computador, entender programação ali, que foi muito difícil para mim também. Só que dessa vez eu tinha os desafios ali dentro do laboratório. Tem toda uma rotina, lavar a vidraria, guardar a vidraria, a organização do laboratório. Enfim, a rotina do laboratório em si, porque apesar de eu ter a minha pesquisa, todo mundo está ali usando o mesmo laboratório, então você tem que ter aquela organização, entender como funciona tudo. Então, acho que foi esse o maior desafio, realmente, de entender o que funcionava ali dentro do laboratório, porque antes eu não tinha aquele contato direto com a bancada. Gente, vocês aí que, assim, às vezes não tem essa vivência de laboratório, imagina o seguinte, a cozinha de vocês.
com um monte de gente cozinhando, tá certo? Às vezes você tem lá uma mãe que vai gerenciar tudo, né, que seria um técnico, mas se você não mantém a sua parte organizada, você vai acabar prejudicando alguém, vai levar um puxão de orelha, né? Então a gente na pesquisa tem que fazer isso também, tem que estar ali organizando o nosso espaço para facilitar para os outros, né? E que para os outros também facilitem para a gente, né? Tem essa parte aí, vou falar, menos glamurosa da pesquisa, mas que ela tem que ser feita exatamente para facilitar, né, a parte aí de coleta, interpretação dos dados, tudo. Nesse novo laboratório seu, né, quando você já entra na farmacotécnica, com o que você já começa a trabalhar nesse período? Então, na verdade, a minha pesquisa ela é a mesma, assim, entre aspas, desde 2019 que eu entrei no laboratório, que é um sistema, né, de liberação de uma vacina de DNA. E esse sistema ele é baseado em feitina. A feitina é uma proteína, acho que, né, já explicaram por aqui, mas a feitina é uma proteína que está presente no nosso organismo e ela é a proteína que transporta oxigênio. Só que no nosso caso, a gente só usa a proteína sem esse núcleo, né, de oxigênio. Então, é basicamente eu utilizar essa proteína como uma forma de carrear o DNA para tratar o câncer de pele, que é o melanoma. Então, desde 2019 eu tenho essa pesquisa. E por que eu estou há tanto tempo fazendo, né, digamos que a mesma pesquisa? Porque é uma formulação muito desafiadora, assim. Não é fácil você criar um tratamento para o câncer que envolve diversos fatores, enfim, é uma doença muito complexa. E desde então eu venho fazendo mudanças nessa formulação de forma que eu consiga observar uma melhor resposta do organismo para ela. Então, desde 2019 eu venho trabalhando com mudanças nessa formulação, por isso que é o mesmo tema, mas assim, mudando pequenas coisinhas na formulação. Você entra nessa nova iniciação científica, né? Embora você esteja agora no doutorado, no mesmo tema, porém com vertentes diferentes desse tema, né? Eu acho que o legal da ciência é isso. Sempre que você acha uma resposta, surgem novas perguntas, né? E você começa a se aprofundar, começa a entender melhor o processo todo, né? Mas mesmo aí, nessa iniciação científica que você consegue ali, muda, está em algo que é mais a sua cara. Você logo já começa a colher assim, opa, é isso que eu queria mesmo, você já chega ali tendo algum resultado. Como é que foi essa mudança aí? Foi desafiadora também, porque eu gostei muito de ter o contato com a bancada em si, fazer a formulação, realmente brilhou meus olhos e eu percebi que era isso que eu queria. Só que a ferritina é uma proteína que ela é muito difícil de trabalhar. Então, um dia ela tá de um jeito, no outro dia ela já tá de outro. E aí, no começo, eu tive resultados muito bons. Só que aconteceu que a marca que a gente adquiria de ferritina, ela parou de produzir a ferritina. E foi então que a gente mudou de marca. E aí, foi o primeiro desafio que eu tive, assim, na iniciação científica, porque mudou totalmente as características e eu não conseguia ter bons resultados. Uma reprodução muito, muito baixa, assim. Cada dia realmente comportava de uma forma e foi aí que eu comecei a sentir os primeiros desafios, assim, da pesquisa, porque não é fácil, né? Você acha que você vai fazer ali de primeira e vai dar certo e não vai. Então, eu ficava bastante frustrada, assim, com essas coisas que não davam certo, não era do jeito que eu queria. Mas mesmo tendo essas dificuldades, você conseguiu até ganhar um prêmio, né? Tendo ali, graças à sua perseverança em cima desse quebra-cabeça, vamos falar assim. Sim, sim. Foi aí que eu comecei a pensar, né, em formas de melhorar a minha formulação. E foi aí que eu descobri a quitosana. Então, eu comecei a incorporar a quitosana na ferritina e foi uma forma que eu consegui de observar melhores resultados na cultura de células. E realmente, de fato, a formulação começou a funcionar ali com as células. E foi então que eu consegui o meu prêmio, porque eu tive bons resultados incorporando a quitosana com a ferritina. Então, aí as coisas começaram a se acalmar e dar mais certo, assim. E você sai de vamos colocar assim, de uma iniciação científica extremamente bem sucedida, né, já que foi até premiado com isso, e tem início ali na sua pós-graduação, né? Você vai para o mestrado. O que mudou do que você trabalhava para sua nova pesquisa de mestrado? Qual foi o diferencial?
Então, o diferencial foi que, apesar de eu ter bons resultados, eu ainda não tinha uma formulação ideal, assim. As características dela não eram muito boas, muito viscosas, enfim. E foi aí que a gente teve a ideia de melhorar ainda mais essa formulação e entender como incorporar melhor a quitosana com a ferritina, né? A quitosana é um polissacarídeo, a ferritina é uma proteína, e foi aí que eu descobri que daria para eu fazer uma ligação química entre elas através de uma reação. Então, foi aí que surgiu meu projeto de pós-graduação, que eu descobri essa reação e fui testar, de fato, na pós-graduação essa reação para tentar melhorar a característica de solubilidade, que eu estava tendo muito problema por conta da quitosana. Gente, vocês às vezes podem estar até um pouco, vamos dizer assim, confusos, mas espera aí, não era a mesma substância química? Por que trocou um fornecedor e está dando todo esse trabalho? Imagina o seguinte, eu sei que vocês já foram fazer compra acompanhando ali quem compra as coisas na casa de vocês, seus pais, seus avós, e já viram, não pega essa marca de arroz não, pega dessa que é melhor. Mas é arroz. Bem, se arroz você tem essa diferença, imagina algo tão específico e tão complexo, né, para estar se trabalhando. Existem uma série de nuances que somente quem está ali no laboratório, na bancada, consegue entender toda essa correlação, né? Então isso se torna também um desafio, né, dentro aí da pesquisa. Mas vamos lá, vamos voltar. Nesse momento, né, enquanto você está ali trabalhando com a quitosana, vendo melhor as concentrações, dosagem, solubilidade, todas essas características, né, que a gente sabe que uma vez que você parte para esse mundo nano, muitas das características básicas de alguns materiais se modificam, né? O seu enfoque era para qual tipo de câncer? Era para câncer de pele, né? O câncer de pele, ele tem uma questão que ele é muito resistente, principalmente quimioterapia, radioterapia. Então, tem muita pesquisa envolvendo o melanoma, que é o câncer de pele da forma mais agressiva, porque realmente, de fato, os tratamentos convencionais que a gente tem hoje em dia, eles não conseguem combater e muitas vezes a pessoa vai a óbito em pouco tempo, porque realmente é muito agressivo e desenvolve em pouco tempo. Então, a minha formulação ela é voltada para tratar o câncer de pele como um tratamento, digamos que adjuvante, né? Então, juntamente ali com uma quimioterapia, uma radioterapia, enfim, né? A sugestão vai ser mais quando tiver desenvolvida a pesquisa, mas seria realmente junto com alguma outra tecnologia para melhorar essa resposta contra o câncer de pele. Bem, nós já vimos aí, né, em outros podcasts, né, que dentro aí da farmacotécnica, uma das formas que exatamente é estudada é a forma de você estar administrando esse princípio ativo, esse medicamento, né. No caso, envolvendo a nanotecnologia, já que é câncer de pele, como é que é feito? É mais uma coisa utópico para estar passando ali na região do câncer? Vai ser algo que vai ser injetado? Vai ser absorvido através de mucosa? Como que vai ser esse medicamento? Então, a minha formulação ela é uma formulação de uma vacina terapêutica, que é diferente de uma vacina profilática, por exemplo, a vacina da Covid-19. Então, nesse caso, é uma vacina para tratar o câncer de pele, por isso que ela é injetável, porque a tecnologia do DNA ele precisa ser injetável para chegar até a célula, entrar na célula, e dentro da célula ele ainda tem outro desafio de entrar no núcleo para produzir a proteína de interesse. E é essa proteína de interesse que a gente quer que o organismo crie uma resposta imune, porque é a proteína que ela está expressa ali no câncer de pele. E dessa forma, o organismo conseguir atacar melhor esse câncer de pele. Então vamos lá que a sua resposta aí, ela falou tudo, mas a gente tem que dividir ela um pouquinho para poder entender melhor. Então, primeiro ponto, não é um creminho que eu vou passar ali, vai ser algo injetável. Isso. Aí você vai injetar algo que vai mudar o meu DNA, é isso? Não, ele é um DNA, só que ele não tem nada a ver com o DNA do nosso organismo, é um DNA externo, e esse DNA ele vai entrar na célula no intuito de produzir uma proteína que a gente não produz, que está expressa ali no câncer de pele, mas que as células normais não produzem. Então, o intuito é o organismo produzir uma proteína que normalmente não produz, mas ele não tem nada a ver com o nosso DNA, não se integra no nosso DNA, nada disso. Então, só para a gente
trocar em miúdos, né, seria algo mais ou menos assim. Se a gente for pensar que o DNA normal do nosso corpo é receitinha de como ele é feito, você coloca ali uma nota de rodapé nele só para ele produzir essa sua proteína e falar, olha, aquilo ali é câncer, ataca, né? É esse adendo no livro de receita que você acaba colocando. Isso, exatamente isso. Mas assim, eu vou fazer uma pergunta, eu já sei a resposta, mas é mais para ficar evidenciada para os outros, né? Mas isso não tem nenhum risco de entrar no DNA da pessoa e de repente aí ter algum problema por conta disso? Não, isso é muito difícil de acontecer, assim, com as vacinas de DNA, elas são muito seguras, e principalmente por conta do sistema de entrega, né, com a ferritina, ele é muito direcionado, então as células, elas têm receptores para a ferritina, então a ferritina vai entregar o DNA e a célula vai produzir a proteína, não tem riscos para a saúde. Bem, uma coisa que acho que a gente tem que frisar muito nessa nossa conversa, né, é porque o termo vacina no consciente popular é aquela vacina profilática, que olha, eu vou tomar e vou evitar a tal doença, ou vou ter a tal doença numa forma muito mais branda, né? Se eu falar com 99,99% das pessoas, mesmo até pessoas do meio acadêmico, elas vão ter essa definição de vacina. No caso, você usa esse mesmo termo vacina, mas uma vacina que é mais voltada ao tratamento. A pessoa já está manifestando a doença e assim mesmo é um tipo de vacina. Você está usando essa mesma nomenclatura, você acha que não pode causar ali vamos dizer assim, um desconforto que a população vai achar que é uma coisa e é outra? Você acha assim que não poderia ser, de repente, falar que é um remédio ao invés de uma vacina? Por que usa-se essa definição vacina? Então, na verdade, a minha formulação é uma vacina terapêutica e a gente fala que é vacina porque o intuito é induzir uma resposta imune, assim como as vacinas profiláticas, né, auxiliam ali a ter uma melhor resposta imune quando você está exposta ao agente, por exemplo, a Covid-19. No caso da terapêutica, o intuito também é induzir essa resposta imune. Então, por exemplo, no câncer que você falou, né? De tipo, olha essa proteína aqui, ela tá sendo induzida no câncer. Isso aqui não é uma célula normal, vamos atacar ela. Então, a gente quer essa resposta do sistema imunológico do organismo. Por isso que a gente fala que é uma vacina, porque envolve a ação do sistema imunológico. Eu acredito que é um termo ideal para se comentar, mas realmente tem essa confusão e toda vez que eu falo, vacina, as pessoas me perguntam, mas é para evitar ter um câncer? Se eu tomar ela, não vou ter um câncer? Mas realmente é uma confusão de termos, o ideal era falar, né, vacina profilática, vacina terapêutica. Talvez, não sei, escolher um outro termo, mas realmente, de fato, vacina está correto porque envolve o sistema imunológico. Isso é um assunto assim, que a gente gosta de estar sempre levantando, porque existe uma, vamos falar, barreira linguística entre a academia e a população. Né? Eu, como biólogo, muitas vezes eu me pego falando biologuês e gente assustada em volta, né? Às vezes, até pegando um próprio exemplo, o Covid-19, eu falava, nossa, a maquinaria desse vírus é maravilhosa. E a pessoa, você quer que pessoas morram? Não, é porque o vírus ele tem todo um funcionamento que na sua simplicidade, ele é fantástico. Né? E isso pode chocar um leigo, né? E acho que o termo correto é vacina, porque ele tem ação como uma vacina, né? E acho que a gente tem, o nosso papel até aqui de divulgação e difusão científica, tá ali preparando e levando esses termos até a população. E pensando ainda em população, né? Pensando em como as pessoas veem e que isso acaba impactando muito, em especial aquele famoso grupo de WhatsApp da família, né? Porque quando você fala DNA, quando você fala vacina de DNA, a primeira coisa que vem é aquele filme de ficção científica onde todo mundo que tomou a vacina acaba virando um zumbi ou isso ou aquilo. Você que trabalha com isso, que sempre tem que estar explicando isso, você encontra essa resistência das pessoas levando para esse lado, além de errado, maléfico da vacina? Sim. É muito difícil de explicar para as pessoas, assim, a tecnologia, acho que é difícil de entender, né, para quem não é da área.
E também essas fake news aí, porque realmente, porque vai mudar o nosso DNA, vai, né? Tem sempre fake news, mas eu sempre gosto de relacionar, por exemplo, vacina da Covid. A gente tem vacina de RNA. E que tiveram respostas muito boas, a gente conseguiu combater, né, uma pandemia. Então, por que tem uma vacina de RNA e de DNA vai ser algo, nossa, né, monstruoso? São tecnologias muito parecidas, então eu sempre tento associar elas para as pessoas entenderem que é uma vacina segura, que vai ser uma formulação segura, e que é uma geração nova de vacinas, né, que antes a gente não tinha, mas que são totalmente seguras e muito bem desenvolvidas. Então, eu tento sempre argumentar nesse sentido. Não, sem falar que entre a produção, que é onde você está, né, toda a descoberta do mecanismo, até chegar no medicamento propriamente dito, oferecido à população, é um caminho longo e cheio de testes em todas as etapas, né? Quantas vezes nós não vemos medicamentos que na bancada são extremamente promissores, porém, quando começam ali nos seus primeiros bioensaios, começa a ter uma série de problemas e acabam sendo aí descartados, né? Até assim que a gente não fala dos erros não, né? Do que não dá certo, mas a gente só vê ali na questão do medicamento, né? No caso seu, estudando esse tipo de entrega, utilizando aí a ferritina junto à quitosana, né? Existe algum outro medicamento que já está em uso que utiliza esse tipo de mecanismo? Da associação entre elas. Então, não, acredito que não. Eu já pesquisei vários artigos científicos em relação a essa ligação e tem alguns produtos sendo desenvolvidos mais no ramo de alimentação, mas nada muito em relação à saúde, assim, não encontrei nada. Por um lado é bom, né, porque você está ali vendo algo que está extremamente promissor, mas por outro lado também rola aquele medinho do e se, né, e se de repente ali não for para frente, tiver algum problema. No caso da sua pesquisa, né, que como você falou é mais velha ali no laboratório, já está com a pesquisa mais encaminhada, vocês já estão fazendo testes, como é que está essa etapa de desenvolvimento desse produto? Então, são realmente muitas etapas e muitas vezes é desafiador passar do estudo in vitro, né, o estudo de células, em cultura de células, para o estudo em animal. Quando a gente passa dessa etapa das células para o animal, a gente sempre tem uma resposta muito diferente. E foi o que aconteceu na minha iniciação científica. Chegou no modelo animal, a gente não teve a resposta que a gente esperava, que a gente observou nas células. Então, é realmente uma etapa muito desafiadora e é a etapa que eu estou agora. Então, eu estou finalizando os estudos na cultura de células para analisar, né, resposta imunológica, se de fato a formulação consegue entrar e produzir a proteína de interesse. Então, eu estou nessa etapa e a próxima etapa eu vou testar essas formulações em modelo de camundongo, fazendo o esquema vacinal e entendendo como que se dá essa resposta imune nos camundongos. Gente, quando a gente fala assim, olha, estamos trabalhando em cultura de célula, não é qualquer célula, não é, vou pegar não, muitas vezes são empresas farmacêuticas que vendem lotes específicos de células, que são padronizados, que seguem todos os critérios científicos e que por serem basicamente células completamente iguais para todo mundo, eu consigo ter uma base de testes ali que eu sei, olha, deu certo ou não deu certo, ela facilita esse estudo. Tá? Então, pode ficar tranquilo que isso existe toda uma metodologia muito pesada em cima, consagrada por anos, né, que dá um respaldo a todas essas pesquisas. Mas, voltando aqui, né, você ali conseguiu, de repente, achar um caminho, né, estabilizou, já está ali com a sua célula entregando essa substância que está ali, vamos dizer assim, ajudando o próprio organismo, de certa forma, a encontrar e destruir o câncer. Beleza, você me falou que ela é uma cultura, uma técnica adjuvante, que você vai trabalhar junto com outras técnicas. Ela sozinha não iria dar conta de curar a pessoa? Por que ela tem que ocasionar junto com outras técnicas?
Eu digo isso porque diante das pesquisas, né, na literatura, normalmente essas vacinas elas são associadas a outra tecnologia, seja quimioterapia ou outro sistema de entrega, porque de fato o melanoma ele é um câncer muito agressivo. Então, teria que testar, né, se de fato a minha formulação sozinha ela conseguiria ter essa ação, mas normalmente na literatura é relatada essa associação com outro método por conta de ser realmente um câncer muito agressivo que desenvolve muito rápido. Bem, deixa eu ver só se eu entendi. Então, vamos falar o seguinte, como ele é um inimigo muito forte, é melhor, e vamos dizer assim, para o nosso organismo, afinal, eu tenho que eliminar ele e continuar vivo no final da história, né? Então, é melhor eu trabalhar com 2 métodos mais fracos do que um método muito mais forte. Porque a chance de repente, eu estar levando a pessoa a óbito com um método muito mais forte é maior? Seria mais ou menos isso? Isso. E as vacinas de DNA, elas têm essa questão de serem muito seguras, né? Então, é uma plataforma muito segura e que, de fato, ajuda ali a resposta imune a combater melhor esse câncer. Então, acredito que a associação entre ela com uma outra tecnologia seria realmente a melhor opção. Eu acho assim que é muito legal para nós que estamos trabalhando dentro da área de pesquisa, quando você sabe que você vai fazer um teste, né, em cultura celular, tudo isso, você já sabe mais ou menos do que se trata. Mas levando um pouco para o pessoal que está lá fora, essas células que você está usando para testar, são células de pessoas normais, assim, ou células que já apresentam o tumor ou uma predisposição a ter o câncer de pele? Como que isso funciona? Então, no estágio que eu estou fazendo agora, eu estou analisando a produção da minha proteína de interesse. E isso eu utilizo células saudáveis. Então, eu utilizo células de rim de embrião humano para testar essa produção da proteína. Então, é isso que eu estou fazendo agora. A questão de testar, né, em modelos de câncer, eu vou fazer já em modelos animais, porque, como eu disse, as células, elas mimetizam ali um pouco do que acontece no organismo, mas não é de fato algo real, assim, do que acontece. Você tem uma ideia, mas não é real. Então, acredito que para estudar um modelo de câncer, o ideal mesmo é no camundongo, que é um organismo mais complexo e que você consegue entender de fato toda a resposta imune. Então, para isso, eu vou induzir o câncer de pele, né, no camundongo e avaliar os diferentes estágios do melanoma com a minha formulação, aplicando a minha formulação nos camundongos. Você falou um ponto que para mim eu achei fantástico, que é a questão aí de a resposta imune de um organismo como um todo, né? Eu acho que esse passo entre cultura celular e um organismo é uma virada muito grande, porque quando eu estou trabalhando ali em célula, eu não tenho tanta interação entre sistemas. Eu estou trabalhando com um grupo de célula que está ali isolado, vivendo no meio de cultura, felizes para sempre, vamos falar assim. Já se eu trabalho com um animal, eu tenho todos os órgãos, sistemas, interação com o ambiente externo, tudo isso impactando. No caso, você já deve estar pensando aí no todo um protocolo para estar trabalhando com isso, com esse animal. Você já está assim pensando desde como induzir o câncer nesses animais, como que funciona esse pulo de uma placa para um bicho? É bem complexo mesmo, e acredito que o modelo animal é o ideal para a gente entender a resposta imune, porque as células, elas estão ali isoladas, você já consegue colocar a formulação de forma direcionada. No organismo, não, a gente tem ali uma formulação que vai ser injetada e ele vai ter que, né, passar ali por todo o organismo para ter a resposta. Então, acredito que é o modelo mais ideal realmente. E aí, esse pulo, né, das células para o organismo é muito difícil, porque envolve, né, cuidar dos camundongos, ter todo o procedimento de acordo com o comitê de ética. A gente pede, né, a aprovação do comitê, então tem todas as regrinhas para seguir do cuidado, da comida, da alimentação deles, depois, né, da eutanásia. Então tem todo esse cuidado para fazer e tem todo um protocolo para induzir o câncer de pele que já é bem estabelecido. Então eu vou seguir esse protocolo e de acordo com
os estágios, né, que foram avançando da doença, eu vou analisar a resposta imune do camundongo frente à minha formulação e frente a um camundongo que não teve esse tratamento com a minha formulação. Uma vez estabelecida essa plataforma e ela estando ali dando tudo certo com, no caso, o camundongo, tudo, já passando para o humano como uma coisa assim que, opa, deu certo. Você acha que aí seria fácil, já que você trabalha com melanoma, passar para outros tipos de câncer? Como é que você vê essa plataforma que você está, de repente, desenvolvendo? O câncer, como eu disse, ele é muito complexo. Então, cada tipo de câncer tem um perfil diferente de proteína, enfim, de resposta imune. Então, acredito que é muito difícil falar que se uma formulação deu certo para melanoma, vai dar para outros tipos de câncer. Eu acredito que todas essas etapas de avaliação têm que ser novamente refeitas, mas, de repente, poderia funcionar, mas teria que refazer todos os testes, né? Tem outros tipos de câncer que expressam essa proteína que eu estou estudando. Acredito que câncer de pulmão, enfim, outros tipos de câncer também expressam essa proteína e, de repente, poderia ter uma resposta boa também, mas teria que repetir todos os testes. Agora, fugindo até um pouco, né, dessa nossa conversa, né, já que você já está em toda essa etapa da sua carreira acadêmica, você já passou ali por todo esse processo, entendeu até algumas coisas que você, às vezes a gente fala assim, por que eu estou aprendendo isso na graduação? O que você acha assim, que falta para uma situação similar à sua, né? Como você prestou o ensino médio. O que faltaria para esse estudante que vai prestar o ensino médio para ter assim, uma escolha mais assertiva a respeito da sua carreira? Eu acho que assim, no ensino médio é muito distante assim, o que a gente vê no ensino médio com a faculdade. No sentido de tipo, no ensino médio a gente não tem muito contato com as profissões, o que faz cada profissão. Eu no ensino médio eu não entendia nada de farmácia, para mim era só um cara que ficava no balcão dando remédio. E eu não entendia nada, então foi no cursinho que eu tive contato com um professor que fez farmácia que ele me explicou as diversas áreas que tinha farmácia, as aplicações. Então, eu acredito que no ensino médio falta essa questão de, sei lá, ter uma feira de profissões, chamar profissionais diferentes, explicar o que cada profissão faz, porque lá no ensino médio eu estava totalmente perdida, sabia um pouco mais da odonto, porque eu tinha contato ali, né, eu ia no meu dentista, eu perguntava para ele, mas tirando a odonto, assim, eu era muito perdida nas outras profissões, então acredito que realmente eventos, assim, que tragam profissionais ou palestras, feira de profissões, ia ajudar muito. Você já falou aí, né, frisou bastante que já está há bastante tempo, né, nessa questão de estudar exatamente o comportamento da ferritina junto com uma quitosana para uma ação de entrega de fármacos. E como é que é? Só os laboratórios, seu laboratório só trabalha com isso? Como que está aí a pesquisa no seu laboratório? Então, no meu laboratório, são 2 docentes, né, responsáveis pelo laboratório. Então, tem um docente que é o Osvaldo, professor Osvaldo, e ele trabalha mais com a farmacotécnica clássica, que ele trabalha com sistemas, né, então, sistemas de filmes, bastante voltados para odontologia. Farmacotécnica mais clássica que não envolve a nanotecnologia, né, materiais em escala nanométrica. E a professora Fabiana, que é a minha orientadora, ela trabalha mais nessa pesquisa, né, nessa linha de materiais nanométricos, mas também tem outras formulações no sentido de desenvolver sistemas de liberação para fármacos, para vacinas. Então, tem toda assim, uma estrutura geral assim, de sistemas de liberação e de formulações mesmo na área de farmacotécnica. E se você hoje, né, já aí prestes a defender seu doutorado, tendo passado aí toda essa bagagem acadêmica que você tem, pudesse voltar para aquela Natália lá de trás que vai prestar o vestibular, que está ali contente que vai prestar odontologia, se você pudesse conversar com ela, o que você falaria para ela? Olha, eu acho que hoje em dia eu falaria para ela ter muita paciência, porque na época eu era muito desesperada, achava que eu já ia fazer a faculdade, já ia trabalhar, ganhar muito dinheiro, sabe? Já tinha, assim, tudo certinho. E hoje em dia eu vejo que eu tô há tanto tempo estudando, né? Já fiz 5 anos de graduação
e agora eu já estou no meu 3º ano de pós-graduação, então são basicamente aí 8 anos, né, estudando, e eu gosto muito disso, então eu falaria para ela ter muita paciência, sabe, ter essa paciência de estudar, de ir atrás das coisas, porque de fato as coisas demoram para acontecer, mas quando acontecem, é muito gratificante você ver que você conseguiu fazer um trabalho que deu resultado. Então, acho que seria essa a mensagem. Bem, Natália, foi muito bom ter você aqui conversando um pouco com a gente. E foi um prazer conhecer um pouco mais da sua história e da sua pesquisa. Muito obrigada, eu gostei muito de conversar aqui. E é um prazer imenso poder compartilhar um pouquinho da minha pesquisa por aqui. Muito obrigada.